Olá, que bom contar com a sua audiência e companhia aqui no Ponto de Vista. No programa desta semana, vamos conhecer melhor uma instituição que há mais de 100 anos se dedica a preservar a história e a cultura do Espírito Santo. Estamos falando do Arquivo Público e ninguém melhor para contar para a gente o trabalho que esta autarquia vem desenvolvendo para preservar a memória capixaba do que o seu diretor-geral, o Silmar Francisqueto. Silmar, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto de Vista. Olá, Thelmo. Obrigado pelo convite e um abraço aí a todos os nossos telespectadores, da TV Espírito Santo. Pois é, Silmar, quando a gente fala em arquivo público, a primeira imagem que vem na cabeça da gente é de um local que apenas faz a guarda, o arquivamento de documentos oficiais, dentro de um caráter meramente burocrático. Mas não é bem isso não é? Exatamente, Thelmo. O arquivo tem seu caráter burocrático, ele é criado em função da burocracia do Estado, como um órgão para fazer a gestão dos documentos, Desde quando o documento surge, até cumprir a sua vida útil, vamos dizer assim, até cumprir a sua tabela de temporalidade. Muitos dos documentos, aliás, a maioria dos documentos criados pelo Executivo Estadual, o Arquivo Público ele cuida da documentação do Executivo Estadual. A maioria desses documentos eles serão descartados, depois de cumprir aí a sua vida, a sua guarda útil, de acordo com a legislação. Uma parte dessa documentação, então, ela é designada como permanente. Então, a gente tem o arquivo corrente, que a gente usa no dia a dia, o intermediário, aquele que a gente arquiva, mas tem que deixar guardado por um certo tempo, até cumprir a sua legalidade. E aí, então, depois de cumprir essa etapa, ele vai ser, então, ou eliminado ou, então, destinado para a guarda permanente. É aí, então, que entra a nossa parte do arquivo público, que é guardar essa documentação permanente, que também utilizamos o termo histórico, se torna documentos para a pesquisa histórica. E realmente essa visão, ao longo do tempo, dos arquivos, de que é um local onde se guarda, as pessoas muito utilizavam a expressão arquivo morto, para deixar guardado para sempre, ela tem mudado muito nos últimos anos, e nós enfatizamos isso muito e valorizamos muito essa questão de difundir a importância da nossa documentação à sociedade, mostrar para a sociedade, também para o governo, a importância de toda a documentação que é guardada pela nossa instituição, pelo Arquivo Público. E nós fazemos isso nessa difusão cultural por meio da divulgação na imprensa, realizando projetos para a sociedade, de forma que exposições, publicações de livros, revistas, arquivo itinerante, projetos internos, ou seja, diversas ações para mostrar para a sociedade, para difundir à sociedade a importância dessa nossa documentação. Então, além da burocracia, nós temos a importância dessa documentação que a gente trata por meio das ações da mediação cultural. Ou seja, esses documentos oficiais, eles acabam subsidiando estudos e pesquisas de interesse histórico, que ajudam a contar, no caso específico aqui, a história do Espírito Santo. Perfeito. São documentos muito utilizados para pesquisa de historiadores, pesquisadores, seja da universidade, da academia, seja de curso superior ou de segundo grau, para realizar pesquisa sobre a história do Espírito Santo, especificamente porque a nossa documentação, obviamente recolhida de todas as secretarias e órgãos, ela diz respeito ao Espírito Santo. Então, a pesquisa sobre o Espírito Santo, sobre as coisas do Espírito Santo, obrigatoriamente, quem o fizer, passa pelos documentos do Arquivo Público. Então, essa documentação ela é acessada pelos acadêmicos, pelos historiadores também, mas também pelas pessoas que querem buscar, por exemplo, a história dos seus antepassados, essa abertura que tem essa documentação dos registros históricos de pessoas que entraram no Espírito Santo, de imigrantes, ou seja, de tantas outras etnias aqui no Espírito Santo. A gente fala dos imigrantes, mas já tem a pesquisa também sobre os índios, Nós temos as listas lá sobre também a escravidão que ocorreu aqui no Espírito Santo, muito dessa documentação, ou seja, é um espaço
onde, além de pesquisar sobre a história do Espírito Santo em suas administrações, as pessoas procuram a instituição, e aí sim, de todos os níveis de informação, desde o acadêmico, né, até as pessoas de curso primário, procuram a instituição para buscarem informações sobre a história dos seus antepassados, né? Então, o arquivo tem essa referência, nós criamos essa referência e o arquivo é reconhecido também por essa forma de atender e essa fonte de informação para a pesquisa da história da família. Agora, o arquivo público, ele tem no seu acervo estudos, né, documentos, né, que tratam da imigração, não apenas italiana, mas alemã, enfim, de todos os imigrantes que chegaram aqui ao Espírito Santo. Tem questão relacionada também, né, à questão dos negros com uma insurreição do Queimado, e também 50 anos de ditadura militar aqui no Espírito Santo, ou seja, são registros, né, históricos extremamente importantes que puderam ser resgatados graças a essa guarda do arquivo público, né? Com certeza, assim, citando aqui a importância, né, de todos aqueles que passaram pelo arquivo público, todos os servidores e todos os governos que zelaram pela guarda dessa documentação no arquivo público. Para você ter uma ideia, o Geraldo Monteiro criou o arquivo público oficialmente em 1908, são mais de 100 anos. Ele deu muita importância ao arquivo público, ele era muito de um espírito republicano, um estadista, o Geraldo Monteiro. Tanto que ele inaugurou o arquivo público em 1910, abrindo uma sala dentro do próprio Palácio Anchieta para que o arquivo público ali funcionasse, né? E numa cerimônia grandiosa, onde participou tanto ele quanto o irmão que era bispo, ou seja, todas as autoridades do Estado nessa inauguração. Então, deu muita importância a essa documentação, à preservação desses documentos. Por isso que eu digo, cito todos aqueles que participaram e passaram pelo arquivo público e zelaram pela guarda de toda essa documentação. Né? Como você citou, a documentação sobre os imigrantes, as listas dos passageiros imigrantes que foram guardadas lá, tem mais de 150 anos essas listas, esses documentos. Que até hoje ajuda essas pessoas a requererem a sua cidadania com base nessa documentação. Perfeito. Né? E veja bem a importância disso. As pessoas buscam informação para a cidadania italiana e com a cidadania eles vão trabalhar ou vão estudar em outros países, né? Ou seja, tem uma função aí social muito grande, de ajudar as pessoas a ter um posto de trabalho, seja no exterior, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, enfim. Olha a importância de guardar essas informações, como elas estão servindo hoje de base para dar apoio a essas pessoas a buscar a sua cidadania, para ter uma nova oportunidade de trabalho. Além disso, a documentação sobre os negros, né, que a gente já citou, sobre os índios, onde é estudado ali, na verdade, muito pouco registrado esse período, né? A documentação que fala sobre a escravidão e sobre os índios, elas estão registradas em documentos oficiais, né? Ou pela polícia, pelos inquéritos policiais, ou pela Secretaria de Agricultura, né? Então, muito pouco da voz dos negros escravizados ou dos próprios índios, né? Muito mais é de uma voz oficial, mas é a partir daí que se estuda, né? Que se faz esse levantamento. E você lembrou muito bem a documentação sobre a ditadura militar ocorrida a partir de 1864, que nós guardamos no arquivo público, recolhemos toda essa documentação, toda tratada e toda digitalizada e disponibilizada no site Memórias Reveladas, em parceria com o Arquivo Público Nacional. Já está toda pronta lá, é só acessar. Agora, nós temos também o arquivo público itinerante, não é? Que percorre aí municípios do estado, né? Qual o objetivo desse projeto? Então, Thelma, essa é uma criação exclusiva do Arquivo Público do Espírito Santo. Eu não conheço outra experiência nem no Brasil, nem em outros países. Então, foi até motivo de uma matéria recente na televisão na RAI italiana, né? Nós tivemos a oportunidade de mostrar, foi mostrado para toda a Itália, que é a rede de televisão mais importante da Itália. A criação do arquivo itinerante, ela levou em consideração algo que é muito importante, disseminar o arquivo público, levar o arquivo público aos municípios do interior, levar as informações que nós temos guardadas na instituição, principalmente as listas dos imigrantes, né? Todas digitalizadas, todas bem classificadas no projeto Imigrantes, levar essas informações até as pessoas no interior, que não têm, às vezes, condições de pesquisar no arquivo público, não tem orientação de como pesquisar. Então, nós temos uma equipe e, aos finais de semanas, com uma van,
né, dotada aí de escritório móvel, a gente percorre o interior, permanece 1 ou 2 ou 3 dias em determinado município, ou durante algum evento, né, de uma festa alusiva à imigração. E ali a gente atende as pessoas que querem informação sobre os seus antepassados e fornecemos um documento denominado Registro de Entrada de Imigrante, gratuitamente a essas pessoas. Ou seja, uma experiência única, é o arquivo itinerante, e aí é uma experiência exatamente de levar o arquivo público ao interior, às pessoas que não podem ter acesso. Uma outra iniciativa que a gente pode dizer inédita também é a utilização do espaço do arquivo público como um espaço cultural, né? Evidentemente. A gente diria que o arquivo tem um tripé, né? Eu falei muito da gestão de documentos, né? Aquelas idades do documento, que é uma parte muito importante da instituição, e a gente está avançando muito com relação à gestão de documentos e atendendo todos os órgãos e secretarias, né? A gente tem aí, inclusive, o EDOCS, que o Arquivo Público participa ativamente. Estamos trabalhando agora para criar o Arquivo Central, juntar toda essa documentação das secretarias. E temos essa parte de cuidar da documentação, né, e dar acesso a essa documentação, que é uma parte do tripé. E o terceiro, que é a mediação cultural, que é a utilização dos espaços do arquivo público, auditório, sala de consulta, para exposições, né, temáticas, né, alusivas a diversos, muitos temas, né? Então isso é muito importante, tanto quanto a coleção Canaã, revista e tudo. A gente tem muita coisa. Pois é, a nossa entrevista está chegando já no finalzinho, mas eu não queria encerrar antes de falar um pouco da sua formação, né? Você é graduado em Comunicação Social pela UFES, atuou como fotógrafo, realizando pesquisas e exposições sobre a imigração no Espírito Santo, é coautor do livro Lembranças Camponesas, a tradição oral dos descendentes de italianos de Venda Nova do Imigrante, e autor dos livros Imigrantes, base de dados da imigração italiana no Espírito Santo nos séculos 19 e 20, e também da obra Vitor Fron, 1860, uma aventura fotográfica pelo itinerário de Dom Pedro II na província do Espírito Santo. Silmar, de onde vem todo esse envolvimento seu, né, com a história e principalmente com a imigração italiana? Thelma, eu diria que desde criança, né, muito curioso para conhecer a história dos meus antepassados, né? Eu convivi com meus avós que falavam apenas o dialeto vêneto na época e às vezes eles davam um puxão de orelha porque a gente não entendia e eu perguntava ao meu pai, me ensina alguma coisa para a gente poder conversar. Então eu nasci no interior de Castelo, na região da Fazenda do Centro, que tem uma história fantástica, né? Foi a primeira região, inclusive, ocupada pelos jesuítas para tirar ouro, depois teve o ciclo do ouro. Então vem a minha formação histórica começou no local onde eu nasci e depois na universidade ao fazer o curso de comunicação social, onde eu conheci a professora Gleci Coutinho, foi minha professora, e também o historiador, o pesquisador, o Agostinho Lázaro, que foi o diretor do Arquivo Público. Nós entramos juntos no Arquivo Público, ele como diretor e eu como coordenador técnico. E nós tivemos a oportunidade, ainda eu como aluno e a Gleci, de fazer essa pesquisa no interior e comecei em Castelo, exatamente na minha região, com fotografia e com imigração. E tive a oportunidade de publicar livros sobre imigração e esse do Vitor Fron, que é sobre as primeiras fotografias do Espírito Santo. Foi muito grato por conta disso. Ô Silmar, parabéns pelo trabalho que você realiza no Arquivo Público e aí ficam nossos votos aí de muito sucesso e que o Arquivo Público continue, né, sendo uma referência. Aliás, ele é uma referência hoje em nível de Brasil, não? Com certeza, Thelma. O Arquivo Público é uma referência. Eu queria aproveitar a oportunidade de convidar a todos que queiram conhecer a instituição, que queiram pesquisar, aberta de todos os dias, segunda a sexta-feira, das 10 às 17h30. E tem nossos sites aí, se vocês puderem deixar o ape.es.gov.br, o imigrantes.es.gov.br, que as pessoas podem acessar e conhecer. E nós temos a preocupação de atender, de mostrar o que temos, mas temos uma preocupação muito grande com o futuro, né? Da preservação dos documentos físicos e também das nossas preocupações dos nossos documentos digitais que nós estamos criando agora. Silmar, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Obrigado, Thelma. Obrigado a todos, aos telespectadores da TVE. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que semana que vem estaremos de volta. Um abraço e até lá.